Tudo bem aí, Adriano? Tudo bem. Boa noite, gente. A gente vai só esperar dar uns 5 minutinhos aqui para todo mundo chegar, se acomodar, que a gente já vai dar início. Aqui. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa última palestra aqui do dia. Meu nome é Lucas, eu vou estar mediando essa palestra com a Andresa. O link do formulário de presença está aqui na descrição e o link do formulário de perguntas também. Se você tiver alguma dúvida, é só utilizar esse formulário de perguntas. Se você não conseguir utilizar esse formulário, você pode comentar aqui no chat
do YouTube mesmo, que é com a palavra pergunta em maiúsculo na frente da sua dúvida, que a gente vai ler ela depois para o nosso pro doutor Adriano. O doutor Adriano, que vai dar a palestra de hoje, ele possui graduação em Gestão de Informação pela UFPR de 2002, em 2002, especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade pelo Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, em 2005, licenciatura em Ciências Sociais pela UBRA, Rio Grande do Sul, em 2017, mestre em Tecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é doutor pelo Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, com doutorado sanduíche no CEDER da Universidade de Los Lagos, no Chile. Bem, doutor Adriano, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Bem-vindo, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então, pessoal, boa noite a todas e todos. Primeiramente, agradecer o convite, né, da equipe organizadora, que gentilmente, né, acabou localizando minhas pesquisas, meu trabalho e fez esse convite, né? Eu me sinto bem lisonjeado e honrado com essa oportunidade de estar conversando com vocês, né, com jovens estudantes de biologia. Eu não conhecia a universidade de vocês, né, a Universidade Darcy Ribeiro, mas pelo nome do Darcy Ribeiro eu já simpatizei logo de cara, né? Foi com certeza um dos maiores educadores, antropólogos, né, do Brasil. E, inclusive, um livro que ele escreveu, acho que é Índios, um livro grosso que eu li, me ajudou bastante na minha pesquisa, na questão de entendimento dos povos indígenas, né, povos originários do Brasil. Então, foi bem legal isso. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de propor um minuto de silêncio pelos animais que foram queimados, né, que estão sendo mortos no Pantanal. Então, a gente pode ficar assim, um minuto agora, a partir de agora, em silêncio. Então, pessoal, acho que passou esse um minuto. Essa reflexão, né, claro que vale para os animais do Pantanal, né, as onças pintadas, né, tantos tamanduás, bandeiras, tantos animais que a gente está sofrendo tanto em ver, né, quantos biólogos a gente vê chorando na TV, né, que estão ajudando lá, trabalhando no resgate. E, aliás, por causa da pandemia também, né, os biólogos estão bem à tona, bem em voga, né, na mídia, né, demonstrando a importância da profissão de vocês, né? Vou começar então, vou espelhar a tela aqui, na nossa apresentação. Então, o tema dessa conversa de hoje, né, que é mais um bate-papo, outras sustentabilidades possíveis desde Abbe e a Ala. Bom, né, pode ser um título um pouco diferente, né, o que seria, né, outras sustentabilidades possíveis desde Abbe e a Ala. Abya-Yala quer dizer, em língua do povo Kuna, do Panamá, terra grande, e é uma
um termo que os povos originários da América começaram a Doutor utilizar. Adriano, Oi? aqui não está aparecendo, não. Não espelhou? Não. Então deixa eu começar só um pouco. Deixa eu voltar ali. Eu acho que eu tenho que pôr aqui para apresentar. Tá. Agora foi. Então, aí está. Então, os tópicos que a gente vai conversar hoje, né, nessa nossa conversa? Seriam os caminhos da pesquisa em sustentabilidade, né? No caso, caminhos da minha pesquisa pessoal, né? Vou estar conversando um pouco sobre um pouco desse currículo que eles comentaram no início, né? A minha trajetória em pesquisando o tema sustentabilidade, né? O tema, principalmente no início, o tema ambiental, né? Depois, mais fortemente no doutorado, a questão socioambiental. Depois a gente vai conversar sobre o pensamento ambientalista, mas a partir do Ocidente, né? A partir dos países desenvolvidos, do primeiro mundo, né? Para daí chegar no conceito, no histórico de sustentabilidade, mas aí vamos abordar uma visão crítica, né, dessa sustentabilidade que enxerga a natureza como recurso, tem essa preocupação mais econômica, né? Depois abordaremos a ecologia política na América Latina, para daí chegar numa visão mais, né, do sul, desde o sul, né, e não desde o norte global, para daí chegar na discussão do diálogo intercultural e tratar a natureza como vida, daí que são mais daí a questão da visão dos povos originários, né? E de comunidades e tradicionais em geral. Essa visão é diferente da visão ocidental em se tratando da natureza, né? Para daí chegar na concepção de sustentabilidade intercultural, que é uma sustentabilidade que escuta o outro, né? Não fica só na academia ou na ciência moderna, mas sim considera os conhecimentos tradicionais. E, finalmente, para estar tratando das dimensões, que assim como a sustentabilidade ela tem as dimensões dela, né? Tradicionais, que seriam a ambiental, a econômica e a social, a gente vai estar tratando das dimensões da sustentabilidade intercultural e visualizando elas nos estudos de caso, nas experiências de povos originários que eu tive a oportunidade de conhecer. Esses povos seriam os Axaninca da Amazônia, que são povos já que vêm resistindo desde o do Império Inca, né, até os dias de hoje, porque a gente vai ver que a resistência dos povos indígenas, dos que sobreviveram, né, depois de 500 anos de colonização e perseguição, e até hoje são perseguidos. Então, eles vêm resistindo desde do Império Inca, passando pelos espanhóis, e daí pelos borracheiros, né, os, os chefes da borracha, na época do auge da borracha na Amazônia, e hoje estão na Amazônia brasileira, parte deles, porque a maior parte deles ainda está no Peru. Eu tive conhecimento da experiência brasileira. E também dos Mapuche da selva valdiviana, que daí eles são povos do sul do Chile. Já ali já é o norte, né, descendo o Santiago, então eles ficam no norte já é considerado o norte da Patagônia. A região ali é a selva valdiviana, e daí as considerações finais. Bom, então, como mencionado, né, no início, eu comecei a minha carreira acadêmica como fazendo curso de bacharelado em gestão da informação, né? Um curso de ciências sociais, né? Ciências sociais aplicadas, né? Eu estudava ali junto com economia, administração, mas na Universidade Federal aqui do Paraná. Mas durante o curso, né, são 4 anos numa universidade federal, como eu entrei novo na universidade, tinha 17 anos, 18 na época,
não sabia muito bem o que eu queria, né? Qual que eram os caminhos profissionais que eu ia trilhar. Então, mas serviu esse curso para mim poder experienciar bastante, né? Toda a riqueza que é uma universidade federal. Então, eu fiz bastante viagens, conheci pessoas de vários cursos. Curiosamente, um dos cursos que eu mais bem me relacionava era com biologia, com engenharia florestal. Então, ali eu fui vendo que realmente eu tinha um interesse, tinha um prazer em estar discutindo temas relacionados à natureza, né? Aos animais, à fauna, à flora. E daí eu peguei, me formei nesse curso e fui fazer uma pós-graduação, uma especialização. Essa especialização foi em educação ambiental e sustentabilidade, na Federal também, do Paraná, no Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente. Daí, no trabalho de conclusão de curso, eu acabei pesquisando, fiz junto com a minha equipe, né, um programa de educação ambiental, empilhando ideias. Era algo como um projeto de conscientização, né, das pilhas de casa normal, que elas podem poluir o meio ambiente, e um trabalho por trás de coleta seletiva. Então, isso é para demonstrar também como eu comecei na sustentabilidade, vamos dizer, mais uma sustentabilidade fraca, e fui aprofundando minha pesquisa em experiências mais sustentáveis, né? Talvez uma sustentabilidade mais forte. Daí, fazendo esse curso, que de vez que eu não sabia o que ia fazer, porque eu era um gestor da informação e educador ambiental. E daí, na hora de trabalhar, eles, muito poucas vagas, né, vocês devem saber, para educadores ambientais, e a maioria que tem é voltada para os biólogos, né? Então, estava ali criando uma situação difícil de colocação profissional. Mas mesmo assim eu resolvi trilhar esse lado que o meu coração mandava, né? Não muito racional em termos de oportunidades profissionais, né? No mestrado, eu entrei, daí resolvi fazer um mestrado anos depois. E antes de entrar no mestrado, na universidade, né, nesse tempo que passou da primeira graduação, depois 2 anos pós-graduação, eu tive muito contato com o pessoal da permacultura, né, que vocês devem saber, né, essa cultura permanente, né, de tentar desenvolver sítios sustentáveis com o pessoal da agrofloresta, esse tipo de cultivo de alimento, o movimento de alimentos orgânicos, bioconstrução, ecovilas, economia solidária, agricultura urbana, fiz algumas vivências indígenas. Toda essa experiência, esse background fora da universidade, quando eu volto, eu fico um tempo fora e quando eu volto, né, como acontece isso com todos, a gente acaba utilizando isso para as nossas pesquisas na universidade. Então, o mestrado eu tive a oportunidade de fazer na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é de tecnologia, mas ele é um curso multidisciplinar. E a minha linha de pesquisa, ela foi tecnologia e sustentabilidade. Daí eu tive a oportunidade de pesquisar as ecovilas, que são comunidades intencionais, né? Que a maioria de vocês também creio que deva conhecer. Pessoas que moravam na cidade, né? Estudantes, profissionais liberais, enfim, e acabam comprando terras em zonas rurais, né? São também conhecidos como os novos rurais, e acabam indo para essas propriedades, dividindo os lotes entre si e fazendo a gestão muitas vezes compartilhada. Então ali a gente encontra a horta, eles produzem o próprio alimento, fazem o filtro, o sistema de filtração da água. Uma das premissas é a água sair da propriedade mais limpa do que entrou. Então tem a preocupação com as construções, fazer com material local, utilizando bioconstrução. E as ecovilas, elas, hoje em dia, a GEM, que é a Rede Mundial de Ecovilas, tem registro mais de 15 mil ecovilas. Agora, até ultimamente, eles estão acrescentando as comunidades tradicionais também. Então, é um modelo forte na Europa, mas na América Latina também já tem bastante experiência. Eu fiz uma pesquisa nas comunidades da América Latina, foi uma pesquisa survey, que eu mandei formulários de perguntas e respostas e visitei
algumas aqui no Brasil. Foi uma experiência muito rica, assim, e eu pude seguir nessa caminhada de aprofundamento na pesquisa de sustentabilidade. As ecovilas, elas são muito inspiradas, né, nas rodas de conversa, tomada de decisão por consenso, que muitas vezes tem nas comunidades tradicionais. Então, os povos indígenas inspiram muito, né, essa forma de viver de forma mais harmônica, né, com a natureza. Daí, no meu doutorado, eu fiz no MAD, Núcleo Programa de Pós-Graduação de Meio Ambiente e Desenvolvimento. É um programa também transdisciplinar, né? Então, ali a gente estuda com profissionais de várias áreas, né? Desde biólogo, sociólogo, antropólogo, cientista social, como é o meu caso, que depois eu fiz uma outra graduação. Então, a ideia é justamente a gente ultrapassar essas fronteiras, essas divisões da universidade, para estar tratando da questão ambiental, né? Que é uma questão transdisciplinar, né? Que não tem como a gente tratar os problemas ambientais a partir de um enfoque só, né? De uma profissão só. E então ali no MAD, a minha linha de pesquisa é a linha de epistemologia ambiental. Então é onde que se origina, né? São discussões mais filosóficas, sociológicas, mas de como se dá a origem do conhecimento, a epistemologia, né? Clássica na filosofia, mas a epistemologia ambiental, como que se dá essa criação, essa concepção do conhecimento ambiental, mas de maneira não só científica, né? Da ciência, das ciências naturais ou até mesmo das ciências sociais, mas também de uma maneira transdisciplinar, aproveitando a riqueza do conhecimento que a gente encontra nas populações tradicionais, populações ribeirinhas, nos quilombos, nos povos originários. Então, dentro dessa linha de pesquisa, eu fui pensar a minha tese em cima do diálogo intercultural e da sustentabilidade, fazer essa relação, buscar experiências que tenham experiências relacionadas à preservação da natureza, à preservação da cultura indígena, né? Na peculiaridade de cada povo, na riqueza que cada povo indígena tem para estar trocando com a gente nessa busca, né, por um mundo sustentável. Aqui nessa transparência eu trago algumas dos principais momentos do pensamento ambientalista a partir do Ocidente, e claro que seria esse ambientalismo que veio desde o Norte, né, mas que também criou espaço e com certeza é importante aqui no Sul também, no Sul global. Então, eu sempre me interesso para saber, né, nessa busca epistemológica, onde que surgiu essas concepções e como elas foram sendo criadas, né? Recentemente eu descobri que essa busca ela vem já desde a Grécia Antiga, os filósofos cínicos, e aqui representado pelo Diógenes de Sinope, que ele viveu há 400 anos antes de Cristo, estudou com um aluno, ex-aluno de Sócrates, e ele tinha uma preocupação na autossuficiência. Isso já era característico dos cínicos e também tinha uma crítica à civilização já e ao consumismo que tinha na época, o estilo de consumo. Tanto uma visão em relação à natureza e em relação à poluição que isso já estava ocasionando na Grécia Antiga. Ele tem uma curiosidade que ele morava num barril e daí dele diz que surgiu o Chaves. O Chaves foi inspirado nele. Daí, passando pelas leis, as primeiras leis antipoluição ocorreram na Inglaterra já em 1300 e pouco. Na época, alguns autores até falam que foi a primeira revolução industrial, que teve uma efervescência, a Europa começou a queimar, demolir muito, desmatar muito as suas florestas, né?
tanto para queimar o carvão, queimando muito carvão, que gerou muita poluição do ar. Eles mexiam muito com curtume e a poluição dos curtumes ia direto para os rios. Então ali já teve essa preocupação. Depois, no século XVIII e XIX, naturalistas, né, paisagistas que viajavam o mundo retratando a natureza, ali o Alexander von Humboldt e o Charles Darwin, né, que conhece muito bem. Depois o Henry Thoreau, ele teve um romancista americano que pela primeira vez ele escreveu a palavra ecologia num sentido já crítico. No livro dele, Walden, ele propõe uma vida sustentável num bosque, né? Então, ali que diz que ele foi cunhado esse termo da ecologia. Não, a ecologia científica a gente vai ver um pouco para frente, mas essa ecologia vindo dele, que era um romancista, né? Depois foi a inspiração pro movimento ecologista, porque ele também é considerado, além do pai da ecologia, o pai do anarquismo, com a obra dele, Desobediência Civil. Daí tem a história do cacique de Seattle, do cacique de Seattle, né? Aquela frase que depois que morrer todos os peixes, morrer todas as árvores, o branco vai saber que o dinheiro não se come. Isso também no século XIX. Daí veio o pai da ecologia como ciência, né? Ernest Haeckel, e também no século XIX que já usou o termo, mas já formulando como uma ciência, né? Um alemão. Daí, no século XIX, a gente teve a criação do Parque Nacional de Yellowstone, né, que é um parque que até hoje, existe até hoje, né, mais de 200 anos depois, foi o primeiro, que já tinha essa visão conservacionista, né, preservacionista. Porém, uma visão preservacionista, mas que desconsiderou os povos originários que lá habitavam, né? Então, a ideia, o crescimento, a evolução industrial, a vida estressante nas cidades, os humanos precisavam, né, os urbanos, de áreas da natureza para contemplar, para também ter uma, né, trabalhar, aliviar nesse estresse. Foi um dos motivos do parque, né, também conservando a natureza, é um papel importante. Daí, nos anos 50, a União Internacional de Conservação da Natureza, nos anos 60, que daí firmou mais essas visões conservacionistas e preservacionistas. Nos anos 60, a gente teve a Rachel Carson, né, com a Primavera Silenciosa, um livro que denunciou o DDT, né, que depois foi proibido, um agrotóxico, né, poderoso, e que teve ela pegou uma literatura científica do estudo dela, que não teve muita divulgação, transformou num romance e daí explodiu, né? Foi um livro que entrou para a história do movimento ambientalista, influenciando várias gerações. Depois, hoje, isso foi para condenar o DDT, né? Hoje no Brasil, em termos agrotóxicos, teria que ter 400 livros, né? Cada dia é liberado um agrotóxico novo. Depois tivemos o Clube de Roma, que é os estudiosos que começaram a questionar o limite do crescimento, né? No pós-Segunda Guerra, a produção, a indústria do petróleo, tudo crescendo, expandindo, né? Reconstrução da Europa, dos países atingidos pela guerra. Então, até onde que ia levar esse consumismo, né? Foi a primeira vez que os estudiosos chegaram, temos problemas aqui, né? Porque bom, estamos impactando muito a natureza e uma hora esse crescimento não vai acabar bem, né? Porque a natureza, o planeta não vai aguentar tanto impacto. A ecologia profunda, com Arnes Nis, nos anos 70, que é uma visão bacana, mais espiritualizada da natureza, que ela passa a ter um valor intrínseco, né, por sua existência, e não apenas porque um valor financeiro. A teoria, a hipótese de Gaia, do James Lovelock, e daí vem essa visão de Terra como organismo vivo. Os guerreiros do arco-íris seriam, já nesses anos 60, 70, né, o movimento hippie, o movimento anti-guerra nuclear, acabou gerando ecologistas, as ecovilas mesmo são desse período.
e tem os encontros dos guerreiros arco-íris que seriam pessoas inspiradas, né, na profecia indígena, quando o peixe morresse o peixe, acabasse as plantas, iam vir pessoas que saberiam os rituais indígenas antigos, estariam vivenciando essa profecia, né, para levar de novo a humanidade para um bom lugar, né, para evitar a catástrofe maior na Terra. Anos 70 também, a WWF acho que é anos 60, Greenpeace anos 70, de ONGs, né, famosas internacionalmente falando, a criação do Partido Verde na Europa e depois no Brasil nos anos 60. Na França, hoje em dia, a gente tem a corrente do decrescimento, que também, como no Clube de Roma, questiona esse desenvolvimento, essa busca do progresso financeiro que a modernidade propõe, né, como incoerente, e é onde falam que tem uma frase que diz que quem acredita em crescimento infinito no planeta finito ou é louco ou é um economista. É uma frase do Kenneth Boulding, que é um economista ecológico. E atualmente o último movimento forte, né, contra as mudanças climáticas, que é o Extinction Rebellion, rebelião com medo da extinção, que envolve vários acadêmicos também e vários ambientalistas na Europa, mas tem se espalhado pelo mundo. Falando brevemente dos eventos da ONU, Estocolmo, 72, né, primeira reunião dos países para discutir mesmo a questão ambiental. Depois o relatório Brundtland, de 87, foi um grupo de estudos de 7, 8 anos. Depois saiu esse relatório do Nosso Futuro Comum, o nome, e daí aparece o termo desenvolvimento sustentável, né, com essa preocupação de atender às necessidades atuais sem comprometer as futuras. Daí a Rio 92, que daí reuniu mais pessoas no Brasil, mais países no Brasil, e já discutindo a partir da Rio 92 a questão climática, e depois passou para o protocolo de Kyoto, né, a meta de redução da temperatura, mais tarde o Acordo de Paris, depois a Rio mais 20, os encontros do COP-MOP, da biodiversidade, né, também promovidos pelas Nações Unidas, para chegar nessa preocupação atual, né, mudanças climáticas, aquecimento global e chegando na discussão da sustentabilidade. No Brasil, alguns pontos importantes da luta ambientalista, né, que seriam o primeiro Código Florestal de Vargas, nos anos 30, a criação do Parque do Xingu, né, que infelizmente também foi atingido em partes pelas chamas, que são áreas indígenas de conservação, a Política Nacional do Meio Ambiente de 81, a criação das reservas extrativistas, né, dos seringueiros, liderados pelo Chico Mendes, né, a Constituição de 88, que traz o seu artigo 225, né, ela trata de um ambiente equilibrado, que todos têm direito, né, um ambiente sadio e equilibrado, a criação do CONAMA, Conselho do Meio Ambiente, IBAMA e CNBio, que infelizmente estão sendo cada vez mais desfigurados, né, na atual gestão do Brasil, e cada vez mais impotentes diante de tantos, né, desmatamentos, incêndios, e por aí vai, poluições, né, das mineradoras. O SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, de 2009, e o novo Código Florestal. Bom, a sustentabilidade, o histórico dela, né, a primeira palavra, uma palavra alemã, né, não sei se eu vou usar, pronunciar aqui, Natia, não vai ter como, vocês podem ver aqui a palavra. Ela foi no século XVI já, e ela tratava de gestão das florestas. Já nessa preocupação das árvores, né, da derrubada das florestas na Alemanha, surgiu essa palavra que inicialmente era utilizada por engenheiros florestais e biólogos de populações. Então, justamente, como o Veiga coloca, que a questão era saber se um processo poderia ser comprometido pela destruição de seus próprios alicerces naturais. Né? A partir dos anos 70, ela começou a ser usada pelos economistas também, né?
Até que nos anos 90 a gente teve o John Elkin, fundador da ONG Sustainability. Ele propôs o tripé da sustentabilidade, que daí ele foi, né, absorvido pela sociedade, pela academia, que é o economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Um triângulo ali de ambiental e ecológico, né? Alguns costumam acrescentar a parte cultural, né? Também, daí já não seria mais um triângulo, né? Mas essa, de qualquer forma, eu acho que é o tripé que é mais utilizado pelas empresas, nas pesquisas lá em geral. Assim. Uma definição da sustentabilidade, né, pelo Leonardo Boff, que seria o conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e a integridade da Mãe Terra, a preservação de seus ecossistemas, com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a reprodução da vida, o atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações e a continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da civilização humana em suas expressões. Bom, então o tema da palestra é outras sustentabilidades possíveis. Né? Eu acho que toda iniciativa né, que trate de sustentabilidade, seja das empresas, do Estado, da academia, né, da sociedade civil, é válida. Né? A gente sempre está buscando, né, uma preservação da natureza, uma vida mais equilibrada, mas tem certos usos que se dão, né, que o principal interesse, né, acaba resumindo não na preservação da natureza, né, e sim dar uma cara ecológica, né, sustentável a determinados produtos ou a determinadas empresas que, por suas atitudes, demonstram que não estão muito preocupadas com isso, né. É uma visão da natureza como um recurso, porque o ocidental, o moderno, né, que tem uma racionalidade instrumental, econômica, capitalista, ele acaba entrando numa floresta e olhando tábuas, e olha as árvores e não vê árvores, né, vê as tábuas, que daí ele já vai derrubar a árvore, vai vender as tábuas, e que ele vai poder, animal que ele vai poder propastar, que animal que ele vai derrubar ou vai traficar, ou enfim, fazer várias oportunidades de negócio. Então, a ideia, quando propõe outras sustentabilidades possíveis, é partir de outros pontos de vista para discutir a sustentabilidade, que não o ponto de vista estritamente instrumental, né, capitalista, econômico, de saber o quanto que vai ganhar em tudo, né, e ainda de maneira rápida, né? Se possível. Quanto mais dinheiro, mais rápido ele for levantar, o capitalista vai preferir. Né? Então, acaba tendo uma proposta de modernização ecológica. Né? A tecnologia ela vai dar conta de tudo. Então, não vamos nunca se propõe pisar no freio, né? Na questão da produção, poluição, a expansão da fronteira do capital. E sim, se propõe, não, a gente pode continuar consumindo, vendendo milhares de carros por ano, e vamos continuar parando as cidades, né, trazendo estresse, poluição, mas aí a gente de repente faz o carro elétrico. Ou de repente vamos mudar a nossa matriz para a matriz de energia solar, energia eólica, e com certeza tem o seu valor, né? Até nas experiências que eu fui investigar, né, na questão do diálogo de saberes, são utilizadas essas tecnologias, né, de energias renováveis para estar levando luz, por exemplo, a comunidades distantes. Mas talvez campos enormes de energia solar que precisam de minérios, né, do quartzo, do silício, para estar funcionando e sendo produzidos, que às vezes envolve mineração, não muito, mineração em grande escala, né, dificilmente vai ser conseguir fazer algo ecológico, né, vai devastar com aquela área, vai poluir os rios,
e de repente para estar fazendo uma produção, né, gerando uma energia verde, né, sustentável. Então tem que ter uma certa cautela nisso, nessas soluções, né? E com certeza devem ser implantadas, né? Mas também não quer dizer que por a matriz ser renovável você vai poder continuar expandindo infinitamente, né? A questão do greenwashing, da lavagem verde, né, do marketing verde. Quantas vezes a gente vai no supermercado e vê produtos com, esse produto é o plástico reciclável, é não sei o que, sustentável, selo não sei qual. E muitas vezes é só uma estampa, né, numa embalagem, a gente não tem ideia do que selo que é aquele, se aquilo tem valor, né, ou se foi apenas uma questão de marketing. Ou muitas vezes quando o produto é sustentável, realmente ele está gerando menos energia para ser produzido, né? Está consumindo menos energia. Então, aumentar a venda desse produto, né? E nessa aumentar a sua venda, então ele é um produto que ele gasta menos energia na unidade, mas no conjunto total a produção dele acaba gastando mais energia e acaba poluindo mais devido à quantidade de produção. Então também não é questão de apenas, né, fazer produtos verdes. A reciclagem com certeza é muito importante, mas às vezes você olha quanto desse lixo que a gente compra no supermercado, por exemplo, de embalagens que vem os produtos, que tem umas que é difícil da gente evitar, né, que realmente são recicladas. Eu sou de Curitiba, uma cidade que é modelo, né, hoje em dia não muito mais, mas já foi conhecido como uma capital ecológica, e o programa de reciclagem de lixo já dos final dos anos 80, 90, acho que já tinha. Então é um programa antigo, famoso, mas que efetivamente, não sei se 30% é reciclado dos plásticos, né, dos materiais recolhidos. Agora imagine nas outras cidades, né, onde várias cidades têm só o lixão, não tem nem aterro sanitário. Então, o que adianta também esses produtos que são reciclados, mas que a gente sabe que não serão jamais reciclados? Então, são essas questões, né, nessa discussão sustentável, né, desde o ponto de vista racional, né, da racionalidade instrumental moderna capitalista, que tem um dos seus efeitos colaterais a crise socioambiental contemporânea, né? Que a crise é essa que é percebida nas mudanças climáticas, na perda acelerada da biodiversidade global e que está impulsionando uma sexta extinção em massa no planeta. Então, vindo toda com esse background, né, da visão ecologista, ambientalista, desde o norte para o sul, eu me deparei com a visão desde a América Latina, né? Se é possível a gente pensar uma ecologia baseada na nossa realidade, né? Então, aqui eu coloquei alguns autores, algumas reflexões, né, que servem para isso, para se pensar essa ecologia de maneira política e na América Latina, né? Como é um curso de biologia, de ciências naturais, né? Não sei se vocês estão habituados com essas discussões, mas de qualquer forma eu acho interessante porque é uma outra perspectiva, né, de encarar essas discussões, né? Não só na parte que vocês fazem também, que é a preservação, né, das espécies ameaçadas e todo esse. Eu acho que a ciência já evoluiu bastante nisso, né? Quando ela é executada de maneira ética, né? Ela já é muito útil, já foi avançado muito, né? O problema é que também cada cientista trabalha para um tipo de empresa ou defende algum tipo de ideologia, assim, nessa relação de lidar, né, com a natureza, essa relação cultura, sociedade e natureza. Então, inicialmente, ali no século XX, o Mariátegui,
Mariátegui. Ele foi um sociólogo autodidata, né, marxista, que desenvolveu teorias relacionadas à transição para um socialismo baseado na organização dos povos indígenas, né, do Peru. Ali ele desenvolveu a obra dele, né, nos povos do Peru, né, que o povo Quechua, Aymara, povos que realmente têm muita experiência, assim, né, que viviam há muitos e muitos anos aqui na América de maneira menos impactante com a natureza, né? Claro, eram outras tecnologias, eram outras formas de viver, mas também outras formas de encarar a natureza, não é só uma questão de tecnologia. E depois a gente teve a teologia da libertação, né, que o Leonardo Boff é um dos grandes expoentes, Henrique Eudúcio, que é atualmente está de reitor da Universidade do México, que tratou de levar o evangelho para os pobres, né? E a partir do momento eles começaram a desenvolver a questão da natureza, né? Da natureza também como um explorado, como uma espécie de subalterno também, no sentido de precisar ser cuidado, assim como a população em si, muito dessa população que mora na natureza, né? Seriam essas comunidades que ainda vivem no que resta de floresta, né? O Martinez Alier, que ele é do livro Ecologia dos Pobres, ele é espanhol, mas ele retratou muito bem essa diferença de entendimento da ecologia desde dos povos da América Latina, dos povos explorados e a natureza e essa reivindicação ambientalista do norte, como, por exemplo, cabe o exemplo que muitas vezes no norte as pessoas querem preservar a natureza, justamente como eu dei o exemplo do parque ali, eu sempre confundo com o parque Smith, mas é o Yellowstone. São parques para contemplação, né, de pessoas urbanas que querem ter aquela experiência meditativa, experiência da espiritualidade, que admiram a natureza preservada, mas que de repente vão até o parque no final de semana e voltam para suas casas na cidade. Já no sul, né, muitos dos movimentos que lutam, né, pela defesa da natureza, do meio ambiente, lutam pela sua própria sobrevivência, né, como o movimento dos povos indígenas ou o movimento dos atingidos por barragem, né, tantas tragédias já aconteceram no Brasil. Então, são lutas que são parecidas, porque, né, são para preservar a natureza, mas talvez os motivos não sejam exatamente os mesmos, né? Não que esses povos também não contemplem a natureza, e fazem muito bem também. Então, a necessidade de a gente buscar uma racionalidade ambiental, uma forma de pensar que partam desses princípios também, não só impostos pela hegemonia, né, do conhecimento do eurocêntrico, mas também que sejam pensados desde do pensamento latino-americano, dos povos que aqui habitavam, né, que afinal de contas se relacionavam muito tempo nesse continente, com essa natureza, né. Então, a racionalidade ambiental ela se lança até a construção de uma pluralidade de modos de compreensão de um mundo feito por muitos mundos, por diferentes mundos possíveis, por um mundo que quepa muitos mundos, como dizem os zapatistas de Chiapas, no México, né? Ou por um pluriverso, como diz Arthur Escobar. Chegando na parte da cosmovisão, ali a gente vai ver que são muitas leituras de mundo. E talvez essa ideia de leitura universal, que só a ciência ocidental, moderna, sabe a verdade de tudo, né? Essas certezas, talvez esteja levando a humanidade para caminhos não tão seguros, né, em termos ecológicos. O Henrique Leff, então, com a racionalidade ambiental, que é um mexicano, tem muita influência na educação ambiental latino-americana. Justiça ambiental, com o Axel Hald, questão do racismo ambiental, que geralmente quem vai morar perto dos lixões, né, de ambientes poluídos, são minorias, né, etnias, pessoas pobres, mais necessitadas.
uma ética da natureza do professor Dimas Floriani, que foi um dos orientadores da minha tese, né? Uma visão, uma forma de... ele fala da ética da natureza e da natureza da ética, né? Fazendo uma análise de como que pode ser feito esse trato com a natureza, né? Buscando um maior equilíbrio, né? Uma maior homeostase, um equilíbrio, não uma entropia, né? Acelerada. Decolonialidade do Quijano, que são linhas teóricas da América Latina justamente para questionar essa imposição do conhecimento, né, e valorizar o conhecimento desde abaixo. Epistemologias do Sul, do Boaventura Souza e Santos, também uma epistemologia voltada para os conhecimentos dos povos do Sul geográfico, os povos subalternos, os países subdesenvolvidos. Bioculturalidade, etnoecologia do Vitor Toledo, que é o atual ministro do Meio Ambiente no México, que trata também dessa valorização dos conhecimentos socio-biodiversos das comunidades, para estar, a partir desse diálogo, estabelecendo estratégias para projetos sustentáveis. O Chico Mendes, né, com as reservas extrativistas da extração da seringa, que teve papel fundamental, que o pensamento socioambiental brasileiro e mundial, né? Falava que lutava para defender as seringas, depois as seringueiras, né? Depois ele viu que estava lutando para salvar a floresta amazônica e depois viu que estava lutando para salvar o planeta, né? Infelizmente foi assassinado lá na Amazônia, né? Mas acabou entrando aí para a história do movimento ambientalista, que é dando raiz para o socioambientalismo. O pós-desenvolvimento da Arturo Escobar, que é um desenvolvimento moderno, então a gente tem que asfaltar tudo, fazer grandes obras, ou existem formas, né, de outros tipos de desenvolvimento para áreas florestais naturais, né, que não sejam a monocultura, o agronegócio de escala? Não, sim, tem outras alternativas. Ele chama de alternativas ao desenvolvimento, né, não alternativas de desenvolvimento. E daí, por último, a questão do bem viver ameríndio, né? Que seria a natureza que trata a natureza como sujeito de direito. O bem viver ameríndio, ele é principalmente discutido, né? Agora ele está mais conhecido no Brasil, mas o núcleo de discussão dele é mais ali no Equador, na Bolívia, aonde a natureza como sujeito de direito começou a fazer parte das constituições, né? Avançou em muitos sentidos, né, na preservação da natureza, mas também os governos tiveram, como são governos que também dependem economicamente da extração de matéria-prima, né? Então, mesmo apesar da Constituição tratar como sujeito de direito, acaba tendo vários conflitos entre o Estado, as políticas de Estado, de expansão e de exploração da natureza, e povos tradicionais que estão focados na preservação. Então, chegando no diálogo intercultural, depois dessa busca teórica, né, pela ecologia política latino-americana, antes de ir para o campo, né, eu pesquisei essa importância de escutar o outro, né, de tentar ir para o campo, estudar a comunidade, mas tentar tirar um pouco as lentes, né, as lentes do cientista, do antropólogo, do cientista social ocidental, nossos preconceitos, né? Abrir e conhecer uma experiência originária, despidos de preconceitos, que não é fácil, né? Mas o que a gente buscou fazer. Então, buscou desenvolver um diálogo intercultural pautado em uma ética intercultural que gira ao redor de um marco de análise histórica das sociedades, iniciando com as origens pré-colombianas, passando pela chegada dos conquistadores, as origens dos Estados nacionais e, acima de tudo, as atitudes críticas, né, assumidas na avaliação das transformações sociais políticas. Do ponto de vista de uma ética intercultural, a análise de diversas categorias hermenêuticas interpretativas, né,
permite entender as culturas e as subjetividades emergentes, pois explica a afirmação no pensamento latino-americano de uma perspectiva contextual dos valores, a qual está presente a partir dos próprios modos de vida e Adriano? Oi, eu tive um problema com a internet, acho que agora voltou, né? Voltou. Tá, Vamos tentar voltar lá. vamos. Eu tenho que pôr para apresentar, né? Isso. Foi? Foi sim, Adriano. Estamos vendo. Obrigada. Tá.
Adriano, Oi, quando você quiser, tá? Você pode prosseguir. tá bom. Pode pôr, então, transparência. Já tá? Fica à Ah, vontade. tá bom. Então, pessoal, desculpe aí a falha técnica, né? Mas acho que caiu a internet aqui. Ainda bem que voltou. Bom, então saímos do diálogo intercultural para tentar pesquisar no campo, né? De pesquisa, fazendo a minha espécie de etnografia, como captar, né? Uma visão da natureza não mais como recurso, mas sim como vida. Então, uma das linhas de pesquisa, um dos conceitos que eu me deparei foi o perspectivismo ameríndio, que é desenvolvido pelo Eduardo Vieira de Castro, né, que é o antropólogo mais, talvez atualmente, mais famoso no Brasil. Ele é reconhecido por Lévi-Strauss, que é um antropólogo bem famoso francês, né, que pesquisou os povos indígenas aqui. Então, o que, que ele fala do perspectivismo ameríndio? Ele trata como uma concepção indígena, segundo a qual o mundo é povoado de outros sujeitos, agentes ou pessoas, além dos seres humanos, e que veem a realidade diferentemente dos seres humanos. Então ele trata com o perspectivismo ameríndio uma visão, ele teve muitos anos, né, com povos indígenas, até bem isolado, não totalmente isolado, mas bem isolado na Amazônia. E ele captou uma forma que o indígena vê, eles veem. Eu vou exemplificar para os Achaninka, que é o povo que eu tive a oportunidade, né, de conviver por algum tempo. Os pássaros, tem pássaros que eles. Como é o nome do pássaro? Capô, campô, não. Bom, não vou me lembrar agora, mas é um canto que eles tratam como se fosse um Achaninka falando. Esse pássaro eles não caçam, inclusive, porque é como se fosse um achaninca que teve uma espécie de encantamento, né? E daí acabou virando o pássaro. Então, o Eduardo fala do exemplo da onça, que os indígenas, né, não de uma forma geral, mas os amazônicos, alguns deles, eles veem como se a sociedade das onças tivesse o cacique, tivesse o pajé, eles que veem, eles que são os humanos na visão deles. E eles olham os humanos como se fosse um cateto ou né, um animal de caça. Lá na Amazônia eu tive um caboclo lá me contou uma história dessa também, que o, um cara sumiu, ficou um tempo fora, né, sumido, e depois ele voltou, sobreviveu e falou que teve uma experiência no fundo do rio, na sociedade dos botos, que era como a sociedade dos humanos. Então, uma visão que permeia vários povos da Amazônia ali, dos povos originários, mas os povos ribeirinhos, né, a comunidade ali, caboclo em geral. Daí tem o Ailton Krenak, que falou uma vez da necessidade dos indígenas para entrar na floresta, eles entram com cuidado, né, que são muitos seres que estão habitando ali, seres espirituais, né, os animais, as plantas, então é toda uma relação bem diferente da visão ocidental, né, uma visão de respeito em relação a toda aquela rede de relações, né. Inclusive os animais eles caçam para comer, mas geralmente é uma forma ritualística, né? E é para eles se alimentam, nunca é para ficar também estocando, matando vários animais. É tudo algo controlado, porque o animal, mesmo da caça, ele tem muitas vezes o chefe lá, o cacique, então eles têm um acordo com o espírito dos animais, é um outro tipo de visão. Como os Mapuche falam, né, eles não somos donos da terra, e sim pertencemos a ela. Então, essa é algumas impressões da natureza como vida, né? Não apenas como algo a ser conquistado e lucrado. Então, depois de todas essas reflexões, cheguei à concepção da sustentabilidade intercultural, onde não mais apenas aquelas dimensões
ambiental, ecológica, social, padronizadas, mas sim eu pensei quais as dimensões que realmente importam para que essas experiências sustentáveis, originárias se mantenham, né? O que tem de importante nisso? Daí que eu cheguei na dimensão da cosmovisão, que é a visão de mundo, como eles enxergam o mundo desde a história da criação até toda a relação que eles têm entre eles, com os outros povos, outros animais. É bem diferente da visão ocidental, e o Brasil ele tem mais de 290 povos indígenas atualmente, né? Tinha muito mais, muitos foram dizimados, muitos continuam sendo. Mas cada povo desse tem uma história, uma concepção, uma lenda, um mito que explica a criação, que explica a relação com os animais, com a caça, com a pesca, com o equilíbrio, né? O que fazer para se manter o equilíbrio ecológico. Então, a dimensão da cosmovisão, a dimensão da natureza, como essa cosmovisão impacta na relação que eles têm com a natureza, com a conservação da natureza. E também são os itens que eu busquei nas experiências que eu fui investigar, né? Nessas experiências de sustentabilidade. Então, a relação que eles têm com o território, mas no sentido não só do espaço geográfico, que também é do espaço geográfico, mas no sentido de territorialidade, né? Como o movimento das mulheres indígenas no ano passado, acho que eles tratavam o meu corpo, meu território, meu espírito. Então, é uma relação muito mais profunda, né? A dimensão do diálogo de saberes, que é bem importante nessas comunidades, né? O reconhecimento e valorização do conhecimento tradicional, mas também essa troca com a tecnologia, com a ciência moderna, com parceiros que estão fora também, né, da floresta, das comunidades, mas que acabam ajudando também na manutenção dessas experiências. E a questão do conflito socioambiental, que é inerente ao processo, né? Sempre quando tem terra indígena, tem natureza conservada, tem gente de olho, o capital está forçando para entrar de alguma forma, né? Seja legalmente, seja ilegalmente. Isso a gente pode ver no Yanomami, ver com vários povos indígenas do Brasil. Então saiu essa concepção da estrela de 5 pontas e esse triângulo do lado, né, o triângulo do Lipinski, que é uma representação geométrica de um fractal, de algo que retrata o seguinte, que o todo está nas partes igualmente como as partes estão no todo, né? Uma visão sistêmica. Então ele vai se... Cosmovisão, ela impacta na visão que eles têm no território, da conservação da natureza, impacta como eles lidam com os conflitos, com os diálogos de saberes. Então, toda essa sustentabilidade, essas relações, né, interculturais, elas estão... uma coisa está dentro da outra, né? O todo dessa sustentação, desse sustentar, ele está representado em cada parte dessas dimensões, e as dimensões também estão presentes no todo. Então, o povo, inicialmente, agora que a gente vai falar, é dos Achaninka, né? Que é esse povo que está ali no Brasil, na divisa entre Brasil e Peru. Então, vou pedir agora que eles coloquem o vídeo de apresentação da festa que eles fizeram esse ano para comemorar, acho que 27 anos da demarcação da terra indígena. Daí vocês vão poder conhecer um pouco eles. A gente vai colocar aqui no chat para o povo conseguir ver. Aí pode dar continuidade que a gente que a gente vai colocar no chat, que eles conseguem ver. Ah, tá. Nós estamos aqui na aldeia Pilcha, né? Hoje comemorando 27 anos de demarcação da nossa terra. Na imagem, e para nós, não consigo ver, então. Desde 92 até hoje, todo ano nessa data a gente faz uma festa de piarentes. Você reúne a comunidade, né, o espírito da caiçuma, que é uma bebida fermentada, onde a gente vai para um terreiro, para uma casa, todo mundo vai expressar o seu sentimento, contar as histórias, aconselhar, pedir a união, pensar com muita alegria, pensar a vida. Então é um momento de muita celebração. Por onde eu tenho passado nesse mundo, o que eu tenho visto é uma dor tão profunda que a gente sente, mas não pode responder à altura do que precisa, porque a gente vive em outro mundo, né? Então acho que
É esse grande vínculo de reeducação humana que a gente precisa desenvolver. É esse grande vínculo dos valores que a gente precisa ter quando a gente olha quem é você, quem é o outro, quem sou eu aqui, o que estou fazendo aqui e para que estou aqui. Então aqui, como se diz, nós, né? Não é roubar da floresta, não é roubar da água, não é roubar do que a natureza tem, mas como nós viver integrado com esse mundo, que aí a gente tem espírito de verdade. E é esse grande movimento que a gente precisa fazer na Terra. É esse grande movimento que a gente precisa dizer para a Terra. Tem tanta gente estudando para planejar o futuro. Que futuro vamos planejar se você estuda só para destruir? Enquanto a gente está trabalhando para alertar sobre essas questões da importância que tem a floresta, a vida que na floresta depende, né, a nossa relação, a nossa forma cultural de lidar com a floresta, tem gente que está dizendo, viu, que você conhece muito bem isso, que nós estamos atrasados, que nós somos atraso para o país, que nós somos um problema. Então tudo isso a gente está sentindo no dia a dia, essa pressão ser muito forte. E essa pressão é para acabar com essa felicidade que a gente tem, com essa alegria que a gente tem, com essa saúde que a gente tem, com a paz que a gente tem. A gente corre risco de perder isso. Então eu acho que nós, mais do que nunca, temos que se unir a enfrentar isso de uma maneira muito sábia, inteligente, para envolver o mundo nessa causa. Já foi. Então tá, pessoal, viram, né? Um povo bem festivo, puderam ver a Cusma, que é essa roupa tradicional deles, que eles fazem com algodão local. Essa foto, essa foto da transparência, os da frente é o cacique, esse primeiro na frente é o Antônio, uma pessoa muito carinhosa, hospitaleira, e do lado dele é a Dona Piti, que é a esposa dele, que eles são os pais são os principais líderes da comunidade, né, os antigos, os principais antigos. Daí os filhos deles são as lideranças, os representantes, né, que viajam o mundo atrás de parcerias. Eles são um povo que tem parceria com o governo da Noruega, várias ONGs internacionais, ONGs nacionais também são parceiros muitas vezes na formulação de políticas públicas ali para os povos indígenas. Inclusive um dos filhos deles atualmente é prefeito do município de Marechal Taumaturgo, que é o último município antes de chegar na comunidade indígena, né? De Marechal Taumaturgo até a comunidade são 3 horas de catraia, que eles chamam lá, né? Que são aquelas canoas compridas. Então aqui eu vou mostrar para vocês o chapéu, a chanica que o seu Antônio fez para mim, né? E também para vocês verem que eu fui realmente lá, né? Daí agora eu vou passar para o povo Mapuche, que é na transparência dos lados. Pode colocar o vídeo lá também? Lo que estamos viendo, porque cuando empezaron a quitarnos nuestro territorio, los gobiernos, principalmente los de Manuel Montt y Joaquín Pérez Mascayano, dijeron nada de poblaciones al sur de Chile que es territorio de nadie. Esta comunidad se llama Rubumaica Bajo.
pertenece a la comuna Lago Ranco. Vivir acá para mí vivir libre, tranquilidad, significa estar más independiente del resto de la ciudadanía chilena. Las enseñanzas de nuestros abuelos, porque un mapuche debe hacer todo en su tierra, y para eso se necesita la tierra, lo que es principal. Lo esencial para el mapuche es la tierra, para todos, en todo sentido. Tenemos otro concepto. Como dice el Huinca, dice, esta tierra es mía. Nosotros pensamos diferente, nosotros decimos, nosotros pertenecemos a esta tierra. Então tá. Legal. Como vocês viram, então, no vídeo, os Mapuches são um povo bem aguerrido, né? É um povo que, assim como os Achaninca, eles também resistiram ao Império Inca, resistiram os espanhóis, a colonização espanhola nunca conseguiu conquistar eles. Eles tinham uma relação diplomática. Podem ver, essas mulheres, elas são as mate, que são as que conhecem as ervas, conhecem a conexão com o mundo espiritual, né? São como se fossem os pajés aqui das tribos brasileiras. E até hoje, depois com o estado do Chile, eles baixando Santiago, todo o território era Mapuche. Eles chamam de Waumapu, que era o país Mapuche. Eles criavam gado, tinham muita prata. Os Mapuchinhos do Chile, do Pacífico, até o Atlântico, atravessavam a Argentina ali. Aqui eu tenho uma miniatura do Cultro, que também é um item muito importante na cosmovisão Mapuche. Eles enxergam como o mundo, três mundos. No plano está o mundo dos encarnados, embaixo o mundo dos espíritos maus e em cima o mundo dos espíritos bons. Então até eles já sabiam que eles representam o mundo com dois pontos. Há muitos anos eles já sabem que a Terra é redonda, né? Que agora no Brasil eles também tem gente questionando, né? Terra plana. Achando que a Terra é plana. Então a cosmovisão, o que é essa visão do mundo, né? Quais são as diferenças? Por exemplo, a cosmovisão Mapuche, ela fala da existência de uma estreita relação com os rios, montanhas, árvores, animais, ventos, o visível e o não visível, o palpável e o não palpável. Todos os outros seres que também são irmãos dos Mapuche. Ademais, Mapu significa terra, se sustenta a história da origem, como povo, até na terra, né? Sustenta a história da origem como povo e cultura. Então tem o desenho do Cultron, que é tudo relacionado com as 4 direções, com as estações do ano. A gente teve a oportunidade de participar do Itripanto, que é o Ano Novo Mapuche, que se dá da passagem no solstício de inverno. Daí que eles contam o começo do ano. Para celebrar, né, o descanso da terra e depois a plantação e a colheita. Já a cosmovisão Achaninca, ela possui a característica dos sistemas cosmológicos xamânicos presentes nas terras baixas da Amazônia. O universo dividido em vários níveis, a existência de um mundo invisível por trás do mundo visível, e o xamã é como mediador entre esses mundos, né? Com a particularidade de ser uma concepção extremamente dualista do universo, com as fronteiras claramente divididas entre o bem e o mal.
o sacramento deles de conexão espiritual é o camarão, que é um tipo de ayahuasca que eles tomam, né? Algumas pessoas da aldeia, principalmente o xamã, que é o xeriquiari, o homem tabaco, que faz essa viagem espiritual, faz o trabalho de cura também. Bom, os territórios. O mapa dali do lado que tem o Oceano Pacífico é o território Mapuche, o Mapulauau. Ele tem uma área de 60 mil hectares, né? Habitado por 1.300, mais ou menos 1.300 pessoas. Ali eles são divididos em torno de umas, acho que 8, 9 comunidades. Tem áreas de preservação feitas por eles mesmos. Então, partiu deles preservar grandes áreas assim, transformar em parques ecológicos, que eles também desenvolvem atividades de turismo, né? Principalmente no final do ano, porque durante o ano, até na parte que eu tive lá do inverno, é muito frio, né? Frio mesmo. A selva valdiviana templada, então ambiente muito úmido, muito frio. Para chegar lá é só com barca de horas atravessando o Pacífico, beirando a Cordilheira de la Costa, assim, pelo Pacífico. Então, depende muito das condições do clima, tem ondas gigantes, é bem difícil o acesso. Eles praticam pesca ali, caça eu não tive conhecimento, mas cultivam seus alimentos, eles têm muitas criações de gado, ovelha, galinha, são comunidades de difícil acesso, então eles precisam, né, criar os seus alimentos também. E também praticam o extrativismo. Nessa serra eles têm os alérces ali, que são, acho que é a segunda, terceira árvore mais longeva do mundo. Ela chega a 5.000 anos, assim. São árvores gigantes. E eles fazem extração e fazem tijuelas de alérces, que são telhas ou revestimentos de paredes, assim, só com os alérces que caem no chão agora, né? Hoje em dia já não se pode cortar mais. Já o território Axaninca, ali vocês podem ver no mapa, na ponta do mapa tem o campo do Rio Amônia, ali, bem na fronteira do Peru. Então, o caminho é de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, daí de ônibus até Marechal Tamaturgo, e Marechal Tamaturgo daí de Catraia até o Rio, 3 horas subindo o Rio Amônia, para chegar lá na Pilcha, que seria a comunidade visitada. Então, ali tem 87 mil hectares, mais ou menos 867 pessoas morando. Florestas preservadas, eles têm um sistema de manejo que eles criam jabuti, árvore, um sistema agroflorestal gigante, assim, com muito açaí, muita comida, abacaxi, frutas enormes, assim. Praticam a pesca e a caça também, e também cultivam muito dos seus alimentos. Ali o sistema de horta é a horta, tipo o sistema Coivara, né, que eles fazem. Derrubam, queimam e daí cultivam ali em cima, né, um sistema bem tradicional desses povos. Bom, então uma das características do povo Mapuche que o mantém até esses tempos é de que suas origens se desenvolveu num profundo vínculo com o seu território de origem. Segundo sua cosmovisão, a terra não pode se separar da cultura e da identidade. Aspectos que constituem um enxame onde se entretecem o sentido social e cultural da identidade e o sentido de pertencimento ao povo. Os valores culturais, identidades coletivas, usos tradicionais, leis e espiritualidade se encontram todas ligadas em um lugar determinado. Portanto, esse último tem um rol fundamental na perpetuação da cultura. A natureza, bom, na foto aqui à esquerda tem a Caleta Condor, que é então a área Mapuche, ela é cercada, né, do Mapulauau, das serras. E entre as serras tem os vales, os rios que desembocam no mar, né, no Oceano Pacífico. E do lado direito, uma foto do pôr do sol na comunidade Apilte. Ali um telhado de uma casa tradicional, a Xaninca. Bem em cima ali é o rio Amônia, que seria a via principal onde você passa e vai até o Peru.
e passa por toda a extensão da comunidade. Então, quando tem festas ali, é normal que venham os axanitas do Peru também. Ou os brasileiros frequentam as festas lá. Bom, os ameríndios não consideram a Terra como uma mera mercadoria. Sob suas cosmovisões, a natureza é a principal fonte de vida, de suporte e de ensinamento. A natureza não é apenas uma fonte produtiva, mas o centro do universo, a origem da cultura e da identidade étnica. A percepção de que todas as coisas vivas e não vivas e os mundos natural e social estão intrinsecamente ligados pelo princípio da reciprocidade, está no cerne de sua cosmovisão. Assim, a defesa da natureza é a defesa de sua cultura, e a defesa da cultura é a defesa da natureza. A outra dimensão importante nessas experiências bem-sucedidas, né, de sustentabilidade dos povos originários é o diálogo de saberes. Então, por exemplo, ali a gente tem uma escola na comunidade Manquemapo dos Mapuche, com energia eólica, energia solar, e do lado a gente tem uma rouca, que é uma rouca tradicional de tecer novelo de lã. Então, na casa que eu fiquei ali, numa abuelita, ela tinha as ovelhas, né, matavam a ovelha, tiravam o seu pelego e faziam o fio, e ela tricotava as meias, né? E assim como vários conhecimentos relacionados à extração de mariscos nos rios, extração na floresta, que eles utilizam ali do conhecimento tradicional também. Embaixo tem os Axanicas, a comunidade Apiute ali, uma Axanica também fazendo o seu tear, que fazem aquelas roupas cusmas de algodão natural, que também é um método tradicional, né? Que eles, depois da demarcação da terra, teve todo um trabalho de revalorização dos conhecimentos tradicionais. A questão da confecção das roupas, ali o chão é uma palmeira, né? Acho que é pachuba, que eles falam. Então, todas as casas, o telhado, é tudo tradicional e com materiais locais. E também usam a tecnologia ali, energia solar. Perto da escola tem um ponto de internet, que nem sempre funciona, mas funciona razoavelmente bem. Então, utiliza um barco com o varejão, que é aquele remo, mas também com motores. Eles também fazem essa relação, né, de trocas de experiências e conhecimentos. E tem uma extensa relação com parceiros, né, externos da comunidade. Conflitos sociais, socioambientais. A gravura do lado representa ali o conflito de Pilmaquen, que é uma comunidade mapuche que está sendo inundada querem inundar a área para fazer uma hidrelétrica de uma empresa francesa, né? E ali eles têm além de ter antepassados enterrados na região, eles têm toda uma relação espiritual com o rio, que é um dos trechos do rio seria ali um portal espiritual para eles, então tem toda uma resistência, o Estado, a empresa pressionando para eles sair e eles ocupando e resistindo. Então, um exemplo de conflito socioambiental, mas tem vários outros. Ali a região é tomada por empresas florestais de eucalipto e pinos, que acabam secando as nascentes das comunidades, que os Mapuche eles tinham todo o território do sul, de baixo de Santiago até o sul, e foram sendo confinados em reservas depois do Estado chileno. E até hoje principalmente na região do Temuco, ali é uma região uma relação bem intensa entre os Mapuche e o Estado chileno. O helicóptero do lado representa um conflito que teve já há uns 10, 15 anos dos Axaninca, com relação de madeireiros ilegais que vinham do Peru. Então foi uma ação que mostrou bem essa articulação dos Axanicas. Tinha ali o Ministério Público, Polícia Federal, Exército, então foi toda uma articulação para estar combatendo o desmatamento ali na região. Bom, então o desenvolvimento hegemônico ele é sustentado pela exploração dos recursos naturais, né, como forma de gerar riquezas, por isso se faz necessária a reflexão sobre novos elementos analíticos que permitam a compreensão das tensões existentes entre conflitos sociais e ambientais, de forma que a natureza seja analisada dentro do campo dos conflitos sociais.
esses conflitos, de certa forma, distributivos em torno da questão ambiental, também possuem os componentes sociais, devendo, portanto, serem tratados como conflitos socioambientais. Bom, pessoal, acho que falei demais já, né? Agradeço aí a paciência de vocês, vou fazer as considerações finais. E, finalmente, destaca-se que é necessário utilizar a experiência milenar contida no conhecimento ecológico indígena, mas sem renunciar à ciência e tecnologia moderna. Busca-se, assim, o empoderamento das comunidades indígenas, que são responsáveis diretamente pela preservação e manejo de ecossistemas, prestadores de inestimáveis serviços ambientais e riquíssimos em sociobiodiversidade. Assim, o desafio para o século XXI é se pensar em outras sustentabilidades possíveis, que partam do reconhecimento, do respeito e da compreensão de outras formas de ver, viver e ser no mundo. Agora, novamente, de maneira recíproca e sinérgica, com a Mãe Terra e todos os seres vivos e espirituais contemplados na teia da vida. Então, agradeço a todos, né, e finalizo ali com uma frase citada pelo Eduardo Galeano, que é a utopia está lá no horizonte, me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E ali é uma foto da Caleta Condor, ali, que foi um dos lugares mais de difícil acesso que eu levei lá no Chile. Acho que uns 3 meses para conseguir ter acesso lá, as condições ideais, conhecer a barca, os Mapuche que faziam transporte, então foi bem de difícil acesso, mas a paisagem valeu a pena. Então é isso, pessoal, muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Oi, Adriano, voltamos. Muito obrigada pela palestra, foi incrível. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui conosco. Valeu, obrigado. Lucas, você quer falar? Agradecer também pela palestra e queria dizer que a gente tem uma pergunta aqui. A gente vai abrir para as perguntas. Já pode fazer a pergunta? Pode fazer, né? A Carolina Freitas perguntou: há um problema real da popularização da ayahuasca, como desrespeito ao elemento sagrado, banalização, etc.? Pode repetir a pergunta? Se há um problema real da popularização da ayahuasca. Um problema real da popularização? Coloquei aqui no chat a pergunta, se você quiser dar uma lida. Não, eu vi. Eu acho que, não sei se há um problema na popularização da ayahuasca. Em certo sentido, com a expansão, né, de muitos trabalhos urbanos, assim, pode ocasionar algum problema, talvez por as pessoas que estão servindo esses sacramentos não ter, talvez, o conhecimento, por exemplo, das populações tradicionais, né? Vai depender muito de quem está propondo esse trabalho, né? Conhecer se a pessoa tem experiência, tem conhecimento, tem respaldo, né? De tradições que trabalham com essa bebida de forma séria, né? É uma experiência bem intensa, bem forte, então, se a pessoa buscar, é bom saber com quem está buscando, né? Mas, com certeza, se puder ter oportunidade dentro da floresta, assim, para os povos tradicionais, é bem especial, assim, a experiência, né? Talvez até mesmo a segurança possa ser maior. Os Axanícaras não são muito favoráveis, assim, a toda essa expansão e popularização, sabe? Eles são meio que um dos guardiões, assim, da bebida, mas mais no estilo tradicional mesmo, né? De acordo com a cultura deles. Mas é isso. Obrigado. Acredito que não vai ter mais perguntas. Queria agradecer a sua presença, por ter se disponibilizado a fazer essa palestra com a gente.
Agradecer a presença de todos também que assistiram à palestra, lembrando que amanhã vai continuar o ciclo de palestra a partir das 2 horas, e que está tendo um sorteio no Instagram, que o resultado sai quarta-feira, depois da palestra de ambientais. Então corre lá para participar da palestra, todo mundo. Então tá, pessoal, eu que agradeço aí também a oportunidade, o convite, né, o interesse de vocês estarem conhecendo o trabalho, e me coloco à disposição, assim, né, para se ficou alguma dúvida ou que pensem em algo, não sei se a equipe tem ali meus contatos, mas podem estar me procurando. E para mim é um prazer estar compartilhando com vocês, né. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigada, Adriano. Obrigado. Uma ótima noite. Valeu, boa noite para vocês tchau, também. Tchau. Boa noite. Tchau.